como conquistar os pacientes de uma forma estratégica, né, que vai fazer aí o seu consultório decolar. A fórmula que a gente sempre está trazendo aqui, que é a fórmula 3x+, ela destaca o jeito Disney de encantar os seus pacientes, fazendo com que os seus valores cobrados sejam minimizados. Então, esse é o grande ponto, né, que nós queremos trazer aqui, né? E fazendo com que os pacientes se tornem fãs, né, por meio de um atendimento de excelência, criando assim um espaço privilegiado na mente e no coração do seu paciente. Imagina, gente, vocês terem aí seu consultório e você ter exatamente as técnicas, né, que hoje são praticadas dentro da Disney, né, e vocês possam fazer isso também dentro do consultório de vocês, e aonde vocês vão começar a perceber que o fator preço ele acaba sendo secundário. Isso são pesquisas feitas, pesquisas elaboradas, que elas demonstram que quando o paciente ele é muito bem atendido, a questão do preço ele passa a ser um fator secundário. O que eu tenho que fazer de diferente para que eu possa vencer a minha concorrência? Porque hoje, o que fica muito na cabeça dos principais, né, donos de consultório é que achar que a questão preço ela resolve tudo, e não resolve. Então é isso que a gente vai demonstrar hoje para vocês de uma maneira bastante prática aqui. Quando a gente transforma o paciente no fã, a gente acaba transformando ele num vendedor também. Ele acaba vendendo o nosso serviço. Você imagina aquele paciente que não reclama do preço, né? Aquele paciente que compra mais serviços e além dele comprar mais serviços, ele vai chegar lá fora e vai começar a trazer mais pacientes para o seu consultório. Não seria fantástico tudo isso aí? E de que forma fidelizar os pacientes? Hoje a gente sabe que uma grande dificuldade dos consultórios é fidelizar os seus pacientes. Pacientes que vêm uma vez, voltam a segunda vez, a terceira vez. Então, essa questão do encantamento, gente, ela é importantíssima, porque ela acaba trazendo mais pacientes para dentro do consultório e eles vão tendo, né, sempre vindo, né, com mais frequência para dentro do consultório. Esse é o sonho, né, de todo mundo que tem um serviço. Porque quando você tem a fidelidade do seu paciente, em primeiro lugar, isso significa que você entrega um bom serviço. Isso significa que você tem qualidade do serviço que você faz. Né? Isso acaba viabilizando você de ter um preço melhor. Então, esse é o grande ponto, é a grande oportunidade que você tem quando você aprende, né, a fidelizar os seus pacientes com encantamento aos seus pacientes. Então, por isso que esse jeito Disney que a gente vai comentar daqui a pouco, ele acaba trazendo isso para vocês. O outro ponto que a gente acha, como conquistar pacientes que multiplique o meu faturamento e fale bem do meu consultório para outras pessoas. A gente sabe que hoje, né, ter pacientes que fale bem, né, a gente fala que é o famoso marketing boca a boca, né, que a gente gosta muito de falar, né? Quando a gente conquista, né, as pessoas, a gente conquista a fidelidade dos nossos pacientes, eles começam a multiplicar nosso faturamento, porque além deles comprarem os nossos serviços, eles começam a falar bem do consultório, eles começam a trazer outras pessoas, como eu falei, né, agora há pouco. Então, isso é um grande ponto. E a chave para tudo isso, sabe qual que é, gente? A chave de tudo isso é, a resposta é a seguinte: surpreenda positivamente, supere a expectativa do paciente. Então, ou seja, a chave para eu conseguir tudo isso aí, ter um consultório diferente da minha concorrência, encantar os meus pacientes, fidelizar meus pacientes, né, conquistar o paciente ao ponto que ele multiplique o meu faturamento e falando bem para outras pessoas e me ajudando a vender o meu serviço, isso é, surpreenda positivamente os meus pacientes. E supere a expectativa do paciente. Entregue mais do que ele espera ali pelo seu serviço. Então, nós vamos ver como fazer tudo isso aí acontecer. E são coisas simples. Esses dias, né, eu estava aqui conversando, né, com uma das nossas alunas e ela relatou um pouco do desespero dela estar perdendo pacientes. Ela falou: nossa, Alexandre, hoje eu estou perdendo pacientes, né? O que você indica, né, para eu não perder pacientes? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: você hoje encanta seus pacientes? Ela olhou para mim assim, ela falou: como assim encantar os pacientes? Então, as dicas que eu falei para ela, eu vou repassar agora para vocês. Né? Quais foram as dicas que eu dei para ela, para que ela não tenha esse desespero de estar perdendo pacientes e ela possa, na verdade, não perder pacientes e ela conquistar mais pacientes. Então, as dicas, né, que eu dei para ela foi mais ou menos, né, as seguintes. Por que a pergunta, né, que a gente sempre faz para, né, um dentista, para o médico, né, para o nutricionista, para o psicólogo, por exemplo, a gente sempre faz a seguinte pergunta:
Por que geralmente quem tem um consultório acha muito complicado de encantar, às vezes, o paciente, né? Fazer o jeito, dizem, de encantar o paciente? Pelo seguinte, ele acha, né, que o trabalho bem feito vai simplesmente surpreender o paciente. Gente, esse é o primeiro ponto que a gente sempre faz o comentário. Porque às vezes ele acha, mas eu encantando, meu trabalho bem feito, Alexandre, ele já fala por mim mesmo. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente observa hoje dentro dos consultórios. Então, a pessoa achar que o serviço em si, ele já é o suficiente para poder encantar os pacientes. Fazer o serviço, entregar aquilo que de fato está proposto ali naquele contrato de serviço. Esse é um ponto que cria-se uma objeção de você melhorar aí o seu consultório. Um outro ponto que acaba criando também a objeção, que é o seguinte, os pacientes que precisam de mim. Então, quando a gente acha, né, que os pacientes que precisam de você e não você dos pacientes, porque a gente não pode esquecer, gente, que antes de tudo, vocês têm em mãos, né, um negócio, você tem uma empresa e essa empresa ela precisa gerar resultado. Essa empresa ela precisa ter pacientes, clientes, porque senão o consultório não gera lucro, o consultório não gera resultado. E ainda tem pessoas que pensam o seguinte, não são as pessoas, são os clientes, são os pacientes que precisam de mim e não eu. Gente, esse é um ponto que às vezes a gente cai numa armadilha, que hoje a gente sabe o tamanho da concorrência que é, né? Toda a concorrência que está sendo feita para poder pegar exatamente o seu paciente. É o paciente que é o seu melhor paciente. Todo mundo quer. Então, esse é um ponto também que é uma objeção, às vezes, do profissional querer fazer algo diferente dentro do consultório. Outra objeção tem é encantar paciente exige muito investimento. Então, é muito comum a gente ouvir essa palavra. Alexandre, hoje, né, eu ter, né, encantar o meu paciente vai exigir muito investimento do meu consultório, muito investimento de tempo do meu consultório, né, e eu não tenho dinheiro para investir no encantamento e eu não tenho dinheiro. Gente, é muito barato para fazer. É você praticamente levar aos seus pacientes coisas simples e coisas que vão dar resultado. Então, o que a gente vai ensinar para vocês aqui hoje não é nada mirabolante. A gente não vai ensinar coisas que não dá para você praticar, sair daqui dessa aula de hoje já saindo praticar isso aí. Então, como eu comentei, né, daquela profissional que veio me procurar, que ela estava desesperada, né, porque estava perdendo pacientes. E mais ou menos eu fui investigando, né, o que estava acontecendo dentro do consultório dela e eu dei exatamente as dicas que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Outro ponto, gente, que geralmente, às vezes eu ouço isso, né, de alguns donos de consultório. Alexandre, eu não me dou bem com pessoas. Gente, pessoas é a sua matéria-prima, vamos dizer assim, né? Você vai fazer um procedimento, então você precisa de pessoas. Então, hoje, se você é um profissional que você fala que não se dá bem com pessoas, eu diria que, infelizmente, você não tem um negócio. Porque, gente, quando a gente lida com pessoas, nós temos que aprender a lidar com pessoas. Nós precisamos aprender a negociar com as pessoas. Nós precisamos aprender a usar os gatilhos mentais, né, corretos para a gente fazer a nossa venda, a venda do nosso serviço. A gente precisa ter as técnicas dentro do consultório para encantar o paciente que chega lá, para que aquele paciente saia do consultório melhor do que ele entrou. Se nós não temos esse encantamento, e é um ponto que aqui a gente não pode se enganar, gente, o encantamento ele não se dá somente por você, né? Desde a entrada da portaria lá do paciente, né, ser bem recebido lá pelo porteiro, né, isso já faz toda a diferença. Quando ele chega, ele vai até a sua secretária, ele já vê que uma secretária que está lá com o sorriso aberto, né? A gente fala que o sorriso é muito importante. Então, isso encanta as pessoas, gente. Então, a experiência que ele vai ter dentro do consultório. Eu tenho um conteúdo, né, que eu quero passar para vocês, que não é esse conteúdo, mas é o conteúdo que a gente fala, que é a qualidade do serviço. Nós temos a qualidade fim e a qualidade meio. Então, o que é a qualidade fim? É o serviço que você realiza no paciente. Às vezes você realiza um serviço tão bem feito, né, no paciente, mas só que a situação, o processo para ele fazer todo o tratamento, para ele passar pelo seu consultório, não foi o melhor processo possível. Então, ou seja, a marcação da consulta foi terrível, né? O horário que você marcou com ele foi terrível. A questão, às vezes, dele chegar até seu consultório não é boa. Então, tem várias questões. A secretária não atendeu bem.
Então, tem várias questões. A forma de pagamento também não é a melhor forma de pagamento, não atendeu a expectativa do paciente. Então, ou seja, vai gerando várias circunstâncias que, às vezes, o seu serviço é muito bom, porém, todo o processo não é bom. E você tem que começar a medir esse processo para que você possa melhorar tudo isso aí. Então, essa é um pouco da ideia que a gente quer passar aqui para vocês.